pessoal, na nossa aula 3 nós vamos falar sobre estrutura jurídica, quais são seus tipos, os processos de registro e regulamentação, conformidade e regulamentações locais, o registro de marca no INPI, vamos falar sobre gestão financeira, fluxo de caixa, contabilidade básica, finanças pessoais e empresariais e faturamento e lucro. Os tipos de estrutura jurídica. Estrutura jurídica é a forma legal pela qual a empresa é constituída e operada, como ela vai ser registrada, como a entidade perante as leis e quais vão ser os regulamentos dessa empresa, determinando responsabilidades dos sócios ou acionistas, regime de tributação, quais são as obrigações legais e direitos da organização. Nós vamos conhecer melhor cada tipo de estrutura jurídica disponível no Brasil. Primeiro nós temos os MEIs, que são os microempreendedores individuais. O MEI é uma modalidade simplificada de estrutura jurídica, é para quem está ali começando o seu negócio, dando seus primeiros passos como empreendedor, ainda tem um faturamento baixo, não precisa de muitos funcionários para estar operando. O valor que o MEI pode faturar anualmente, até o momento, é 81 mil ao ano. Pode ser que esse valor aumente, mas não temos nada certo, então até o momento o MEI pode faturar 81 mil reais anual. Nós temos o empresário individual, é uma empresa constituída por uma única pessoa que responde ilimitadamente por seus bens pessoais pelas obrigações da empresa. Ou seja, o empresário individual, ele não separa patrimônio e finanças da empresa da sua pessoa física. É como se fosse tudo junto. Um responde pelos bens e patrimônios e dívidas, tudo, do outro. Então, além disso, o capital social que é necessário investir inicialmente na empresa é relativamente baixo, que é de apenas R$1.000. Temos a sociedade limitada, que ela é constituída por 2 ou mais sócios que respondem pelas obrigações da empresa de forma ilimitada ao valor das suas cotas. Temos a sociedade limitada unipessoal, a SLU, permite que uma única pessoa, que pode ser física ou jurídica, seja o único sócio da empresa, assim como na sociedade limitada tradicional. Porém, ela permite que apenas um sócio seja o proprietário ali, da empresa, o sócio administrador. Antigamente não era possível abrir empresa apenas com o sócio, e agora isso já se torna possível com a SLU. E a responsabilidade do sócio é limitada ao capital social da empresa. E temos a sociedade anônima, as SAs. Ela é composta por acionistas que contribuem com o capital para a formação do capital social da empresa. A responsabilidade dos acionistas é limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Sobre os registros e regulamentação. O primeiro passo para regulamentar e registrar seu empreendimento será definir o tipo de estrutura jurídica de acordo com as opções mencionadas anteriormente, visualizando e definindo o seu tipo jurídico de acordo com as vantagens e desvantagens de cada tipo empresarial e de acordo com a sua realidade, como por exemplo, se vai ter mais sócios ou não, qual vai ser o valor do faturamento, etc. Para empresas que optarem, para aqueles que optarem pelo tipo jurídico do MEI, o microempreendedor individual, o CNPJ é bem simplificado. Para registrar, basta acessar gratuitamente o site do governo e realizar a formalização, preenchendo os dados solicitados. Muito cuidado para acessar diretamente o site do governo, que é confiável, não acessar site que pode ser golpes ou algo do tipo. A partir daí o MEI terá um sistema simplificado de recolhimento de tributos, que ele vai pagar uma guia única com valor fixo mensal. Agora, falaremos um pouco do processo de registro para os outros tipos jurídicos. O primeiro passo é o registro na junta comercial do seu estado. Cada estado conta com uma junta comercial e para iniciar o processo de registro na junta comercial é fundamental reunir toda a documentação exigida. Na maioria dos casos, inclui cópia de documentos de identidade dos sócios, comprovante de endereço da empresa, formulários específicos fornecidos por cada junta, de cada região. As taxas variam também de acordo com o estado. Após isso, nós temos o registro do CNPJ, que é o Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas. Ele é essencial para a formalização da empresa. Para obtê-lo, o empreendedor deve concluir o processo exigido na junta comercial, que é o primeiro passo no seu estado, que solicita e autoriza a inscrição do CNPJ lá na Receita Federal. Nós temos as inscrições estaduais e municipais. A necessidade de inscrição estadual e municipal depende da atividade e da localização da empresa. A inscrição estadual, por exemplo, ela é obrigatória para empresas que realizam operações de circulação de mercadorias.
enquanto a inscrição municipal ela é necessária para as atividades comerciais de prestação de serviços ou industriais, variando aí conforme o município. Então, a gente tem que ficar atento à legislação vigente de cada estado e de cada município. O alvará de funcionamento, ele é o documento que autoriza o início das atividades da empresa. Ele fala ali, né, que a empresa está apta para começar a operar em determinado local. Os requisitos para obtê-lo incluem regularização do imóvel que está localizado na empresa, conforme as normas municipais, de zoneamento, segurança de saúde pública, além de toda a documentação específica, que também vai variar de acordo com cada tipo de negócio e de acordo com cada localização. Conformidade e regulamentação. Para operar legalmente, o empreendedor deve atentar para regulamentações locais e estaduais que variam de acordo, né, como eu disse anteriormente, com cada município e cada estado, tem suas próprias regras aí. Essas normas abrangem desde questões de zoneamento, requisitos de segurança, até as normas ambientais específicas, obtendo licenças e permissões necessárias, como alvará de funcionamento, as licenças específicas para os setores, como elementos de saúde, por exemplo, é essencial. Além disso, é importante estar atualizado sobre as obrigações contínuas, como a renovação de licenças e alvarás. A não conformidade pode acarretar em penalidades severas, incluindo multas e até mesmo suspensão das operações, que é quando algumas empresas precisam fechar suas portas. Agora nós vamos falar sobre o registro de marca no INPI. O registro de marca, ele confere ao proprietário direito exclusivo de uso no território nacional, protegendo contra o uso indevido de terceiros. O registro de marca no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele é indispensável. Antes de definir o nome para sua marca ou empresa, é crucial, primeiramente, verificar se ela está disponível no banco de dados do INPI. Caso ela esteja indisponível, você precisa escolher outro nome, porque você não pode utilizar um nome que já tenha, né, sua marca registrada. Se estiver disponível, você pode proceder com o registro normalmente. Para solicitar o registro, é necessário apresentar documentos como o formulário de requerimento do INPI, o comprovante de pagamento das taxas, descrição detalhada da marca e documentos que comprovem, né, a legitimidade do requerente. No processo de registro de marca, é importante também escolher a classe correta dentre as várias disponíveis. Então, a equipe do INPI analisa a marca de duas maneiras, checando se todos os documentos foram entregues corretamente e fazendo uma análise mais profunda para ver se a marca é única e não pode ser confundida com marcas já registradas. Após a aprovação, a marca é publicada na Revista de Propriedade Industrial para permitir que terceiros possam se opor ao registro. Ou seja, essa marca, esse nome vai ser exposto ali na revista, e se alguém se opor, falar que já existe um nome parecido, com uma classificação parecida, o INPI vai julgar e vai entender se quem está correto é quem está se opondo ou se é quem está tentando registrar a marca. A partir desse momento, então o INPI vai se opor e ele vai analisar se vai autorizar o registro da marca ou não. Se não houver oposição, o INPI vai dar, né, os direitos da marca para quem está ali registrando. A partir desse momento, o titular obtém os direitos exclusivos sobre a marca pelo período de 10 anos, podendo ser renovado indefinidamente. Além da exclusividade de uso, o registro de marca facilita as ações legais contra infratores, agrega valor ao patrimônio da empresa e permite licenciamento e franqueamento, né? Ou seja, pode ter franquias. Então, da mesma forma que você não pode registrar sua empresa com um nome que já existe, que já esteja no banco de dados do INPI, a partir do momento que você registra sua marca, outras pessoas também não podem registrar as empresas dela com o nome da sua marca. Ela se torna exclusiva. Sobre gestão financeira. Fluxo de caixa. Nenhuma empresa consegue operar de maneira eficiente sem uma boa gestão financeira. O fluxo de caixa é uma parte importantíssima e até muitas vezes negligenciada por empreendedores. Basicamente, ele registra todo o recurso financeiro que entra e que sai da empresa. Geralmente, o fluxo de caixa é feito de maneira mensal, é uma ferramenta fundamental para a gestão financeira da empresa, permitindo aí que os empresários e os gestores monitorem e planejem o uso eficiente dos recursos financeiros disponíveis, como a liquidez financeira, a capacidade de pagar as contas e investimentos no negócio. O fluxo de caixa deve ser feito de maneira bem detalhada, sem esquecer nada, nenhum detalhe, nenhuma despesa ou receita. Ele pode ser feito via softwares, que facilita bastante
a gestão do fluxo, ou até mesmo em planilhas de Excel, também pode funcionar bastante. O fluxo de caixa ele serve como um indicador-chave de desempenho financeiro, permitindo avaliar a saúde da empresa ao longo do tempo e comparar os resultados para uma tomada de decisão mais eficiente. Contabilidade básica. Contabilidade é a parte burocrática do negócio. O empreendedor deve entender, pelo menos, os seus fundamentos principais. Através dela, da contabilidade básica, é possível verificar a capacidade financeira do negócio, incluindo receitas, despesas e o montante de passivos e ativos da empresa. Além disso, é por meio da contabilidade que a empresa se mantém em conformidade com o fisco, garantindo o cumprimento regular de obrigações acessórias e fiscais. Os princípios contábeis são as regras e normas que guiam a prática contábil. Entre eles estão o princípio da entidade, que separa os negócios pessoais dos empresariais. Então, despesas e receitas e patrimônios de pessoa física não se misturam, com o de pessoa jurídica. E o princípio da competência, que determina quando as transações devem ser registradas, sendo elas em regime de caixa ou em regime de competência. No regime de caixa, as despesas são registradas apenas quando o dinheiro é efetivamente recebido ou pago. Já no regime de competência, as receitas e despesas são registradas no momento em que são geradas, independente do quanto o dinheiro é recebido ou pago. Os principais conceitos da contabilidade são ativos, passivos, despesas e receitas. Vamos entender melhor em cada um deles. O ativo é tudo que a empresa possui de valor e que espera trazer benefícios econômicos no futuro. Recursos que podem ser divididos em duas categorias. O ativo circulante, que são recursos que a empresa espera receber, usar ou converter em dinheiro em um curto período, geralmente dentro de um ano. Isso inclui dinheiro em caixa, saldo de banco, os valores a receber de clientes, os estoques de produtos prontos para a venda. E o ativo não circulante são recursos que têm uma vida útil mais longa e não são destinados a serem convertidos em dinheiro rapidamente. Inclui ativos como imóveis, os equipamentos, as máquinas, os investimentos de longo prazo que a empresa possui em suas operações futuras. O passivo, que ele representa as obrigações financeiras e as dívidas para com terceiros. O passivo circulante, eles são as obrigações que devem ser pagas no curto prazo, até aí um ano no máximo. Geralmente dentro de um ano, Exemplos incluem contas a pagar, empréstimos, salários de funcionários. E o passivo não circulante são as obrigações de longo prazo, que não vencem no próximo ano, como os empréstimos de longo prazo, as obrigações fiscais diferidas. Então, o passivo entende-se aí como todas as obrigações da empresa. Temos as despesas. As despesas são os custos de fatos incorridos na empresa para gerar a receita durante um determinado período. E temos as receitas. As receitas representam os valores obtidos pelas vendas de produtos ou serviços. As despesas e as receitas podem ser operacionais ou não operacionais. As despesas e receitas operacionais estão ligadas diretamente ao que se trata da operação da empresa, como, por exemplo, o aluguel, as despesas administrativas e receitas provenientes de venda de produtos ou serviços. Quando falamos de despesas e receitas não operacionais, elas quer dizer que não estão ligadas diretamente à operação da empresa. São, por exemplo, custos com financiamentos ou receitas provenientes de aplicações financeiras, os juros ali que rendem, por exemplo. Então, compreender e gerenciar adequadamente ativo, passivo, despesa e receita, que são essenciais para uma boa gestão e para preparar as demonstrações financeiras, como balanço patrimonial, demonstração de resultado e o fluxo de caixa. Sobre finanças pessoais e empresariais. Quando as pessoas naturais passam a ter personalidade civil a partir do nascimento, com vida, as empresas tornam-se sujeitos de direitos e deveres com a inscrição no contrato social respectivo, no respectivo órgão de registro, a grande maioria na junta comercial. Nesse momento, a empresa passa a ter a personalidade civil, ocorrendo assim a separação entre os patrimônios do sócio e o patrimônio da empresa. É extremamente importante que os sócios tenham a sua vida financeira totalmente separada das finanças da empresa. É importante entender que são duas vidas diferentes, jurídica e física.
Dessa forma, os sócios têm o seu patrimônio protegido, porque se a empresa, por exemplo, enfrentar problemas financeiros, como dívidas ou falência, evita que os bens pessoais sejam afetados e vice-versa. O primeiro passo para separar suas finanças é abrir uma conta bancária para a empresa, uma conta bancária PJ e outra conta bancária de pessoa física. No dia a dia, é importante manter métodos de pagamento e recebimentos distintos. Não misture isso aí na correria do dia a dia. Na conta bancária da empresa, devem ser realizados pagamentos e recebimentos exclusivamente relacionados à empresa, enquanto na conta pessoal são gerenciados pagamentos e recebimentos da sua vida pessoal. O segundo passo que ajudará na separação é estabelecer uma retirada mensal definida da empresa. A empresa não deve ser utilizada como um caixa eletrônico pessoal, né? Em qualquer momento ali que o sócio, o empreendedor precisa de dinheiro, ele não pode retirar dinheiro da empresa. Então, é ideal ter um valor de prolabore fixo, com uma data definida, que a empresa possa te pagar, né? Para cobrir as despesas pessoais sem comprometer o caixa da empresa. O lucro e faturamento. É muito importante entender que são duas coisas distintas. Um dos maiores erros dos empreendedores é confundir o lucro com o faturamento. Quando o empreendedor visualiza o faturamento, né, ele tende a pensar que as coisas estão indo muito bem. Mas o que realmente vai definir a saúde financeira é o lucro. Então, de acordo com os dados do Sebrae, as médias de margem de lucro para cada setor a indústria tem de lucro em média de 6 a 8%, os atacadistas têm média de lucro de 4 a 6% e as lojas de comércio têm média de lucro de 10 a 15%. E os serviços, uma média de lucro de 20%. Perceba que, de acordo com os dados acima, o lucro está bem distante do faturamento. Então, vamos entender aí o conceito. O faturamento, ele é o total de receitas geradas pelas vendas de produtos de forma bruta, sem subtrair nenhum custo, nenhuma despesa que você teve para vender aquele produto ou realizar aquele serviço. Em outras palavras, é o dinheiro que entra na empresa como resultado das vendas. O faturamento não leva em conta custos associados à produção ou à prestação de serviços. Já o lucro, ele é o dinheiro que sobra, após deduzir absolutamente tudo. A gente pega o total do faturamento, né, e diminui todas as despesas, todos os gastos que tiveram. Esses custos incluem não apenas o custo dos produtos vendidos, mas também os custos de operação, como salários, aluguéis, impostos, entre outros. Aí só a partir daí que a gente vai ter o lucro verdadeiro da empresa, realmente quanto a empresa lucrou naquele período.